Garotas, é o seguinte, eu tenho que fazer um trabalho da faculdade, da matéria de História da Arte 1. Ada, não vem não! E eu queria pedir a ajuda de vocês. Porque eu tenho que fazer algum material, que a gente está tendo o semestre suplementar na UFBA, né? Na Escola de Belas Artes, que é um semestre facultativo, já que esse ano a gente não pôde ter aulas presenciais. Então são aulas totalmente remotas, a gente tem aula em casa mesmo, com encontros síncronos e assíncronos. E aí uma das atividades assíncronas que a gente tem que fazer é um produto audiovisual que fale sobre um dos temas que a gente discutiu já na aula e tudo mais, e é para entregar semana que vem. Aí eu pensei em trazer um tema que a gente discutiu no fórum, para poder a gente debater entre a gente aqui. Eu acho que vai ser um papo legal e quero saber se vocês topam. Claro! Claríssimo! Yeah! Maravilhoso. Então, como é que a gente vai fazer? A claquete primeiro? Claquete para variar. No já. Tá. 1, 2, 3 e já! Unissex começando desincronizado como sempre! Invadindo sua casa hoje com um tema que eu quero começar de um jeito diferente para a gente chegar na prova de Dan, que é a gente está vendo a cultura do Brasil sofrendo tantas interferências, praticamente uma desestruturação completa, e dentro da cultura a importância gigantesca da arte, aquilo que você vê, são muitos desmontes, né? O desmonte da educação, então a gente não tem matérias de humanas onde estaria a arte e a história da arte e a filosofia que ampara esse caminhar destemido da arte no curso da história. Então, assim, eu queria perguntar às meninas como é que vocês veem a história da arte no curso do mundo, porque a arte está em todos os grandes momentos da humanidade. Mesmo quando o grande momento de humanidade era de censura, uma das poucas coisas que sempre sobram é a arte. E então eu queria que vocês começassem a falar da história da arte desse ponto de vista, como talvez o passo mais resoluto que a gente tenha na humanidade nasça dos pés dos artistas. E a gente está aqui fazendo história. Eu acho que é importante a gente falar também. Sim. Quando a gente vê, né, que existe registro de arte feita aqui no mundo, que tem mais de 13 mil anos antes de Cristo. A gente não sabe nada de como era o ser humano naquela época. A gente não sabe absolutamente nem a quantidade de pelos que eles tinham. A gente pressupõe, mas a gente sabe qual arte que eles faziam. E a arte sobrevive até hoje. E é o que me fascina também na história da arte, saber que a arte, ela se eterniza de uma forma muito mais ampla do que qualquer outra área humana, assim. Sou muito orgulhoso de ser artista. Olha eu chorando. Costuma-se dizer muito que a arte salva. É assim uma frase muito comum, mas realmente a arte salva. Eu pessoalmente, na minha vida, a arte salvou-me muitas vezes. E ela salva-me sempre que eu não tenho com quem falar, com quem me identificar naquele momento, que não sei lidar com aquele sentimento. Eu vou à procura de pinturas antigas, de escultura. A escultura para mim mexe um pouco comigo de uma maneira muito particular. Enfim, de todas as formas de arte, eu procuro encontrar ali uma afinidade, uma salvação, uma empatia. E realmente a história de arte devia ser um pouco até obrigatória. Devia ser algo que todas as pessoas deviam saber um pouco, para poderem entender-se e entender o mundo onde vivem.
E não existe, não há a salvação de eu estou a ficar doente, vou ao médico. Eu estou a ficar doente, falta-me cultura, falta-me arte, falta-me saber de onde vim, quem são, que mundo é este? A arte preserva a história, não só a história da arte, ela preserva a história e nos mostra como, para além dos pelos do que os homens ou as mulheres tinham, o que é que eles sentiam, o que eles pensavam, como é que eles sentiam o mundo, e isso é avassalador, isso é muito, muito, muito lindo. Passo a bola. Sim. Tem uma coisa que eu quero falar da arte inserida na história humana, que são duas coisas que eu acho que são assim, importantíssimas das pessoas pensarem, que é o artista marca diferenças. Eu acho que a coisa mais presente que nós temos na arte é que o tempo inteiro o artista, ele sendo diferente, ele vai lá e aponta diferenças de interpretação, que são talvez a característica humana mais importante dentro da evolução das sociedades. É a gente perceber que num dado momento nós podemos olhar adiante e apontar uma diferença. O expressionismo, quer dizer, você começa a ver o mundo e interpretar as luzes de maneira diferente, interpretar a ideia daquela forma de pintura como uma coisa diferente, ou aquela forma de música como uma coisa diferente. Você pega, por exemplo, a bossa nova, que é a coisa talvez mais baiana e carioca, que foi um namoro que deu um casamento super certo, é a simplicidade objetiva dos gênios. Quer dizer, não tem nada de complexo em você fazer din-dom, 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 e isso. Muda o compasso, vira samba, lentifica um pouquinho, vira bossa nova. É um trânsito que só acontece nessa forma, com essa convivência, marcando essas diferenças. Você está em Ipanema, no Pier, vendo hoje um dos maiores analistas políticos que nós temos, que é Fernando Gabeira, de sunga, fio dental, recém-chegado da França, e dizer: meu Deus, o que esse cara está fazendo de moda? E olha quantas artes eu fui passando para as pessoas entenderem que não é pintura, não é música, não é cinema, não é teatro. A arte é uma coisa que ampara a nossa inquietude humana. E algumas pessoas, os diferentes, nós como diferentes, cada um caminha numa direção e aponta essa diferença da sua forma. Uhum. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Você que é tão inquieto, Ana também, que é um espírito tão inquieto, que fica em busca de uma resposta. Como é que vocês encaram assim, a arte como esse todo? Eu não queria fixar a arte em um lugar só, porque eu acho que a gente não pode aprisionar a arte. A arte é feita para ter muitas formas de expressão, entendeu? Sim. Eu tenho uma coisa quando me perguntam sobre o que é arte, né? Eu sempre fico muito... Primeiro, eu fico emocionado de explicar o que é arte, né? Então, já começa daí. E segundo, que é muito difícil, porque ela é o que eu uso para explicar as coisas sem usar as palavras, sabe? É a minha mais genuína expressão. Por mais que ela não seja um retrato fidedigno da realidade que eu vivo, ou do que meus olhos veem, a arte, ela expressa tudo que eu quero dizer sem precisar usar a palavra, né? Até a arte que usa a palavra, ela tem coisas que estão sendo expressas ali que não são processadas pelo lado lógico do nosso cérebro, né? E eu gosto de usar como exemplo, já trazendo um pouco para a contemporaneidade, um caso que de um museu, tinha uns lixos lá no museu. A galera esqueceu um lixo lá no museu e abriu a exposição. E tinha esse lixo lá, a galera entrou, uau, 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 meu Deus, pós-contemporaneidade chegou, não sei o que e tal.
E aí a galera tirando foto, postando, até que o museu fez uma nota e falou assim: ó, gente, isso aqui não é uma arte, isso aqui é um lixo. E vocês estão achando que é arte. Eu acho que o que aconteceu com esse lixo transformou isso na arte mais genuína, sabe? A arte que acontece, aquela que provoca, aquela que não era para estar ali, mas saiu, escapuliu, sabe? E a repercussão de como isso, de tudo isso, faz com que aquilo que não era para ser arte vire arte, sabe? E abre a porta arte. para aparecer um cara como Vic Muniz, por exemplo, que é um outro inquieto que tanto faz um filme chamado Lixo Extraordinário, que é um filme extraordinário, quanto faz uma exposição como essa que a gente teve aqui em Salvador, talvez há um ano atrás, não sei se já chega Foi tanto. ano passado, foi. Que ele rasga papel e faz santos extraordinários de papel picado. Essa inquietude que precisa ser expressada é que é arte, não é a obra. Eu acho que a obra ela vai acompanhando a evolução das sociedades, mas essa inquietude que precisa ser expressada de alguma forma é que é a arte que a gente procura na história. A história só cataloga a forma possível naquele momento. A inquietude é eterna. Sim. Eu queria tocar aqui em alguns assuntos, não sei se me vou esquecer de algum. Primeiro, eu acho que, para mim, a arte é a capacidade de permanecer, a arte é a capacidade de parar o tempo, ou de manter o tempo, isto é, eu olho para uma escultura de Rodin e parece que o tempo parou, ele marcou o tempo. Qualquer espécie de arte, não vou, pronto, agora lembrei-me dele porque... Não, mas tem os ícones, né? Você pega Leonardo da Vinci, ele marcou, é o tempo dele, Michelangelo, ele marcou o tempo dele. Aí vem uma coisa que sempre me inquietou e acho que me vai inquietar a vida toda, que é, nós agora olhamos para os grandes artistas do passado e dizemos, incrível, como é que é possível, que coisa extraordinária. Mas a maior parte deles, eles foram quase chutados socialmente. Eles eram excluídos, não eram aceitos, eles não eram entendidos. Então, a capacidade que eu vejo nos artistas, que eu vejo no Dan, para mim um artista é uma pessoa que olha para o mundo de uma maneira completamente diferente. Não se comunica da mesma maneira que as outras pessoas, mas são pessoas que têm uma comunicação para além daquela que todos nós temos. E têm um olhar sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre o tempo, que depois fica marcada para sempre, para sempre. A gente olha para uma obra de arte de alguém que mexeu connosco e é para sempre, para sempre. A gente olha e vê aquilo, como a pessoa viu aquilo, como aquela pessoa viu aquilo. Vocês vejam, por exemplo, Francis Bacon. Francis Bacon era uma pessoa, não sei bem se era uma família real, mas era uma família de muito dinheiro, de aristocracia. Quando a família descobriu que ele era homossexual em jovem, ele foi mandado embora, ele viveu na rua, ele passou fome, ele teve que se prostituir. E agora os quadros, as obras de arte dele são das mais caras do mundo. Nossa, a história da arte é o armário, né? é o arquivo de todas estas maravilhas, de todas estas... Eu estava, inclusive, no dia desse que o professor estava falando, porque o artista tal, e não sei o que lá, paleolítico. E aí vai falando, vai entrando algumas coisas, não entra nem tudo, mas o professor falando, porque os estudiosos dizem que isso aqui provavelmente era um ritual, que eles usavam isso aqui para venerar os deuses e não sei o que lá, e não sei o que lá. E, gente, por que não pode ser a bichinha que não se encaixa no padrão ali social dos neandertais, que foi se esconder na caverna e viu a tinta no chão e começou a pintar? Por que não pode ser simples também assim, sabe? Por que a gente tem que ficar criando teorias grandiosas de como aquilo
era venerado pelos deuses e, sabe? Não, gente, talvez foi só uma pessoa que não se encaixava ali. Por que não? Deixa-me interromper aqui para dizer uma coisa que tem a ver com isso também. Se eu estivesse à beira dessas pessoas a perguntar, Dan, como é que você conseguiu fazer isso? Você dizia, fazendo. Porque para você é assim, como para a Ana é assim, entendeu? Para vocês é fazendo. Não custou nada. Mas para mim, eu e outras pessoas como eu, olham e percebem a dificuldade que é fazer isso, a raridade que é fazer isso, e ficam, como é possível? Você não vê Einstein, como é que vocês dizem? Einstein, né? Einstein. Eu digo Einstein. Einstein, é que a Ana diz, o meu orientador que era alemão, então ele falava Einstein. E eu primeiro que eu percebesse quem era o Einstein. Então, o Einstein também descobriu coisas que para nós são impossíveis de descobrir. E o cara olhava e... Então é isso, quando as pessoas perguntam a você, daí você diz, pô, nem sei como é que eu fiz isto, fiz aqui um rabisco. Mas isso tem toda uma história também, não é? Agora é tarde demais para ser reprovada. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Vamos lá, as 2 provocações que eu pensei em fazer. Vou começar com uma, a gente faz e depois a gente vai para a segunda. Eu acho que é importante para o nosso ego, enquanto artistas e estudantes de arte, ver que tudo já foi feito. Tudo já foi feito de alguma forma, de algum jeito, tudo já foi expresso de alguma forma, sabe? E estudar a história da arte faz com que a gente quebre também esse ego da originalidade que nós artistas nos cobramos tanto e que a sociedade também cobra muito da gente. Porque pode chegar um momento em que a gente está achando que está fazendo uma coisa genial, mas a gente está inventando a roda de novo, né? E a roda foi genial quando ela foi inventada lá há muitos anos atrás. Hoje em dia, você inventar a roda, a pessoa vai falar, oi, linda, tudo bom? Essa roda aqui, então, deixa eu te contar um segredo, né? Eu só queria realmente quebrar essa ideia de que, pronto, bicha, já foi tudo feito no mundo, você não tem mais que fazer mais nada. Então, assim, vai expressando aí o que você quer expressar, não tente ser o mais original, não tente ser o melhor, não tente ser o mais inovador, não tente fazer a maior tecnologia do mundo, misturar 3D com 5D, com enfiar tudo em tudo, sabe? É muito ego. E eu, enfim, passo a bola para vocês agora, essa discussão. Eu vou falar em segundo lugar, que o mundo é muito antigo. Então, todas as coisas que nós tínhamos que ter visto, provavelmente já apareceram. Desde sempre, a gente tem que ter que aquilo que é exclusivo, que é único, é a sua interpretação sobre as coisas que já existem. Então, assim, aquilo que Dan vê, gente, só Dan vê. Eu não consigo ver o mundo com os olhos de Dan, porque eu não tenho a vida de Dan. Eu não fui educado pelos pais de Dan. Eu não fui à igreja como Dan, e nem primeira comunhão, nem acesso. Aquilo que eu fiz na minha vida, eu fiz como Ana, eu não fiz como Dan. As minhas experiências são minhas, não são as experiências de Dan. Então, embora o mundo seja igual, e ele vai mostrando e remostrando fatos, defeitos humanos que a gente ainda não conseguiu ultrapassar, o papel do artista é forçar o limite das nossas dificuldades. Acho que é o principal papel do artista. Eu vivo forçando um passo além, porque chega um momento, a sociedade percebe que ela pode evoluir. Ana. Eu concordo, e eu diria uma outra palavra, mas eu acho que é a mesma coisa, que é o raciocínio que o artista tem é que é diferente. Portanto, a Ana falou interpretação, é basicamente a mesma coisa. É preciso saber de história de arte para saber que não estou a repetir a história, mas eu preciso também de saber a história porque eu preciso de entender como os raciocínios foram feitos, mas depois há uma parte que é minha, é isso, o meu raciocínio. Como eu interpreto, como é que é o meu raciocínio, como é que eu alerto, como é que eu chamo a atenção à sociedade. E isso que o Dan falou também no início, que é
É a maneira dele falar com o mundo ou de comunicar o que ele pensa sem palavras. O artista tem essa possibilidade e essa responsabilidade também, que é, eu estou a ver uma coisa e eu posso avisar o mundo. Então eu devo avisar o mundo. É o artista que nos vem com as bandeirinhas e diz, atenção, 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 atenção. E é o artista que pode muitas vezes falar pelos outros. Eu termino dizendo que me incomoda muito. Não é à toa que as ditaduras tentam acabar com a arte. Mas aqui também tem um senão, que é, sempre me incomodou muito que há em muitas pessoas no mundo da arte que se também, como disse o Dan, que se acham particularmente importantes e preciosas. Sim, elas são importantes, mas elas são importantes não para ficarem com aquele ar, são importantes por causa da importância que elas têm no mundo. Então, esfreguem as mãos, arregassem a roupa e trabalhem. Não é, eu sou especial. Não, é isso, ninguém é especial. Bora fazer. Gente, nenhum artista se sente bem. Um artista é um mal-estar. Se ele está enturmado, tem que ir, entra em todas as rodas, ou então ele não tem espírito de artista. Ele pode fazer o maior quadro do mundo. Ou então está com a máscara social. Exatamente. Ninguém sabe o que está acontecendo quando ele está sozinho também. Dizer, o artista olha o mundo e precisa sentir mal-estar. Senão ele não consegue produzir. Só um complemento ao que vocês falaram, que eu disse isso especialmente porque cair essa ficha para mim foi muito importante, porque eu tinha uma preocupação de não copiar nada de ninguém. Só que toda vez que eu estava fazendo alguma coisa, chegava algum momento que eu via algo que era parecido com o que eu estava fazendo. Eu ficava assim, caralho, vou ter que jogar tudo fora e começar do zero, porque eu quero fazer algo original. Jovem, né? E aí, quando eu percebi que não era bem assim a coisa, essa visão de estou copiando algo parou de existir e em lugar disso começou a existir, olha que referência boa, sabe? Eu comecei a perceber que eu agrego muito mais às obras dos outros quando eu enxergo elas como referências para o meu trabalho do que como algo que eu não posso fazer porque já foi feito, sabe? E foi uma parte da desconstrução do meu ego, né? Chegar a essa conclusão. E foi nessa abordagem, assim, que eu direcionei meio que minha ideia, né? Não sei se ficou muito claro, mas vocês maravilhosas. Deixa eu fazer a segunda provocação agora. O professor falou sobre essa questão da cronologia e tal. Ele falou, tome cuidado para você não colocar a cronologia como se fosse um fator evolutivo, né? Que não é porque a coisa foi feita antes que ela é menos evoluída ou mais evoluída do que a que foi feita agora. Eu acho que o cara que pintou lá na caverna é muito mais genial do que todos nós que estamos fazendo qualquer arte nova. Mas se a cronologia não é importante para a história da arte, por que a gente estuda a história da arte cronologicamente? E se, para provocar mais ainda, como que a gente estudaria essa história da arte se ela não fosse datada, né? Tal período, tal período, tal período, tal período. Vocês acham que a gente poderia estudar a história da arte de outra forma? Posso falar? Na verdade, eu acho que a história da arte, ela data períodos da sociedade. Eu não consigo separar a arte da sociedade. Então, assim, se a gente tivesse Leonardo da Vinci hoje, certamente ele ia ser um cara que dominaria a linguagem de computador. Não vejo Leonardo da Vinci como um cara fora daquilo que é a vanguarda da criação da atualidade. Então, a atualidade dele tinha só aquilo, e o cara passou metade da vida inventando coisas novas. Quer dizer, como é que um cara inventou asa delta? Como é que o cara inventa formas diferentes de navegação? Porque ele era um inquieto. É isso que eu acho que é a coisa mais importante da arte, é a marcação dessa inquietude, de uma resposta que ainda não te cabe. Então você fica procurando respostas. Alguém acha isso pintando, alguém acha isso fazendo filme, alguém acha isso fazendo teatro, não importa, fazendo música, não é isso. O problema é a inquietude
e o olhar sobre a sociedade, falta alguma coisa, isso te gera um mal-estar. Faltava alguma coisa no Brasil, na época que João Gilberto foi para o Rio de Janeiro, falou, nossa, olha, se eu pegar o samba, diminuir o ritmo, com esse pessoal andando em Ipanema, totalmente pelado dentro dos padrões normais do Brasil, olha só, isso é bossa nova. Aí vem alguém com Tom Jobim e faz Garota de Ipanema. É isso. Ao invés de você, como na semana passada, uma mulher jogou uma garrafa d'água nas costas da outra, é você olhar para a mesma garota de biquíni e dizer, nossa, eu posso fazer uma música. Din, din, din. Aí, esse da Bossa Nova, a partir de um toque de berimbau, gente, é genial. Eu ainda complemento mais com isto, que é o artista, naquela época, de certa maneira, resolveu o problema daquela maneira. Ele fez aquilo naquele momento, por causa da história, por causa do que estava a acontecer, e deu o seu caminho, deu o seu alerta, deu o seu aviso, mostrou a beleza, enfim, deu a sua resposta naquele momento. É por isso que, talvez, nesse aspecto, a história da arte tenha que ser aprendida cronologicamente para você entender porque é que apareceu esta escultura neste momento. Porque naquele momento vivia-se desta maneira, aconteceu isto, babá, babá, babá. Então é uma maneira de perceber os raciocínios, perceber como se pensava, como é que se criou, como era a criação naquela época. Depois aqui eu termino abrindo dois caminhos. É sempre muito interessante ver que existem os artistas que prestam muita atenção às regras da sociedade e com essas regras, com essa obediência, digamos assim, eles criam. Eles intervêm na sociedade com essas regras. Nós temos, por exemplo, em Portugal agora um cara chamado Vils, que é um cara que, em vez de estar a fazer pinturas na parede, agora não me lembro do nome, puxa. Gente, como é que se chama? Os caras que fazem desenhos na parede? Grafite, meu Deus! O cara, em vez de fazer a pintura, ele destrói pedaços da parede ou pedaços do lugar e com isso, em sombras, ele cria as obras dele. E é uma coisa assim, se você vir vídeos de Paco de Lucia tocando, é impressionante. Ele tocou com os grandes músicos, mas ele sempre quis fugir da formatação, das regras. E acho a arte é uma coisa, a gente ficava aqui uma semana. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Terminando, eu vou falar uma coisinha que eu acho importante, cada um fala uma coisinha de um pouquinho de tempo só. Muito importante pegar, por exemplo, vou pegar esse programa que a gente está fazendo do Unissex. Ele só é possível, um programa tão denso, tão pesado, porque tem uma pessoa que nunca na vida deixou de ter um espírito livre. Isso é criança, que é Dan. Então, ele consegue me aliviar o peso do meu mal-estar quando ele coloca um efeito super infantil, como é a natureza de Dan. Ele entra no peso da vida, cria uma coisa super infantil e é possível falar daquele assunto porque ele me permite. Essa porta eu só consigo porque eu trabalho com artista. E me fez muita falta esses anos, quando ele estava fazendo formação, e é um prazer trabalhar com o Dan de novo e ver que ele foi para tantos lugares do mundo e voltou igualzinho ao que ele era, infantil, com coisas de criança, tão imaturos, mas sabendo cada vez melhor lidar com essa coisa infantil que é Dan. Isso é a característica dele. Pronto, é o que eu tinha para falar. Não, mas essa capacidade de tirar o peso das coisas. Isso é um talento. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso realmente. Fala da... Agora, para
acabar, viu? agradecer. Esse é o meu fim. Vocês têm que terminar. Ai, muito linda, maravilhosa. Então eu dou o Eu fim senti e muita falta. o Dan é o fim. Vai, então. A dizer que para mim é uma alegria fazer estes programas e são programas que acabam por ser programas de uma maneira estranha de arte, porque a arte não é só aquilo que parece. As pessoas acham que a arte é só o que está nos museus, a arte é uma coisa muito mais comum na nossa vida do que parece. Elas deviam prestar atenção a isso. Com certeza. Eu vou então fazer, na verdade, uma coisa que a gente não fez, que é o conselho do Unissex. E, né, óbvio, agradecer as maravilhosas pelas palavras lindas. Eu realmente fiquei muito tocada, que chorei também. Não queria borrar maquiagem. Mas eu vou então dar um conselho para os artistas de casa que, né, estão aí nessa labuta diária. E eu fico muito feliz de ouvir o que Ribeiro falou, porque eu geralmente ouço isso e às vezes eu não consigo entender o que quer dizer essa coisa que só Dan faz, sabe? Eu não sei como explicar isso. E outro dia eu tava conversando com minha amiga e ela falando assim, parece que você não se importa com o que as pessoas pensam, né? Eu falei, não, porque eu nunca quis fazer nem o melhor, nem o pior. Eu sempre quis fazer o meu, sabe? E foi nessa em que eu abracei a minha estética, que eu abracei a minha arte, que eu consegui chegar onde é que eu tô hoje em dia. E da mesma forma que existem pessoas como vocês duas que acham maravilhoso a obra que eu faço, o que eu faço, como eu faço, existe muita gente que acha isso horrível e que acha isso terrível. E eu já tive péssimas experiências de trabalho com pessoas que não conseguiam provavelmente entender essa essência infantil minha. Falava, ele não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer aquilo, e eu realmente não ia conseguir, sabe? E eu preferi, de fato, não me forçar a querer encaixar em determinados padrões para poder agradar ninguém e decidi fazer o que era meu de verdade, sabe? Como é que eu vou me expressar da forma mais genuína possível. Então, meu conselho para quem está em casa assistindo isso, porque aqui os três já fazem, é ser o mais honesto possível com você mesmo na hora de fazer qualquer coisa que você vai fazer. Porque se você está pensando no que o outro vai pensar enquanto você está fazendo, aí você já poluiu muito seu pensamento, você não vai conseguir se expressar, você não vai conseguir fazer arte de verdade. Você precisa se livrar do que os outros, do que o mundo lá fora vai pensar disso para você conseguir fazer o que é seu de verdade, né? E eu acho que com isso dá para encerrar o programa de hoje, né? Unissex acabando! Nas lágrimas! Meu Deus, lágrimas! Vamos lavar o mundo que tá muito sujo, meu Deus! Vamos, Tchau, 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 gente! Beijo!